Eu tenho um problema com Tolkien, especificamente com o Hobbit, que é o fato de que o autor não faz uma transição coerente entre os cenários. E esse problema aparece sempre que ele tem que redescrever um cenário que ele já descreveu, porque ele logo se contradiz totalmente na descrição anterior que ele tinha dado algumas páginas atrás. O que é irônico para alguém que usa 3 páginas para descrever um cenário. O que é normal numa mídia baseada em texto como um livro. Não é como se ele tivesse outro meio de expor uma situação, senão por meio do texto. Não é como um mangá, por exemplo, que se tem a arte acompanhada do texto. Em uma mídia como um livro, a pessoa não tem outra opção a não ser realmente se esforçar para conseguir visualizar aquele cenário. Então por isso tanto a descrição dos cenários, quanto a forma como eles se sucedem e se conectam é realmente muito importante, tem que ser escrito com certo cuidado. O que é difícil de fazer. Eu mesmo, há um tempo atrás, alguns meses atrás, eu tentei começar a escrever um livro. Quando eu cheguei por volta da metade, uns 30% da história, eu acabei decidindo reescrever ele e ele tá meio arquivado até hoje. Então, eu não sei se eu tenho tanta propriedade pra falar disso. Mas me incomoda muito a forma como ele faz passagem de cenário. Na cena da Caverna dos Orcs, por exemplo, ou Goblins, se você for nerd o bastante pra chamar assim, que vem logo depois da cena dos gigantes. Na verdade, mais ao fim dessa cena, na saída da caverna, depois que todo mundo consegue sair, um pouco antes do Bilbo encontrar todo mundo ao pé da montanha. Naquela cena, pouco antes de reencontrar os anões, ele tem que descer a montanha novamente até o pé. O problema é a forma como ele faz isso. Porque a montanha que eles antes demoraram capítulos para poder subir, ele desce em questão de uma página e meia. E isso me incomoda muito. Porque quebra totalmente a imersão e não dá aquela sensação de que as coisas estão se sucedendo da forma correta. Ele se preocupa muito mais em descrever de forma detalhada cada cenário do que de conectar com coerência todos eles. O que por si só não torna a história ruim. Ela continua uma história muito boa, mesmo tendo essa quebra de imersão entre um cenário e outro, ela ainda é escrita de uma forma muito boa. Eu gosto muito da forma como ele descreve situações, não cenários, porque ele é muito bom nisso, em descrever pensamentos, motivações, sentimentos. E por isso é uma das obras de fantasia mais legais que eu já li, mesmo tendo esse problema. Porque ele é realmente muito bom nisso. Ele é muito bom em descrever situações, ele é muito bom em inventar coisas. Nem sempre ele é bom em introduzir as coisas que ele inventa, mas ele é muito bom em inventar coisas, ele é muito criativo. E eu acho que o melhor exemplo disso é o final do livro, onde eu acredito que ele não sabia como encerrar aquela guerra que ele começou. Então ele teve a brilhante ideia de simplesmente apagar o protagonista, porque assim ele não precisa descrever com detalhe cada um dos acontecimentos da guerra, ele não precisa focar em cada batalha de cada um dos anões, da forma como cada um deles morreu, embora não tenham todos morrido na guerra. E essa é a parte genial disso. Ele não precisa contar aquilo de uma forma viva e orgânica, como se tivesse alguém lá presenciando tudo aquilo. Porque o protagonista descobre da mesma forma que a gente, através de relatos. Ele não estava presente na hora. Outro exemplo semelhante, mas que eu já não gosto tanto, é o fim que o dragão tem na história. Porque assim como o final da guerra, o final dele também é muito inesperado. Mas ele é feito de uma forma que eu pessoalmente não faria, que é pelas mãos de um personagem que acabou de ser introduzido e que inclusive parece ter sido introduzido só pra isso. Ele não tem um motivo pra estar ali se não fazer aquilo que ele foi criado pra fazer e mais nada. O que faz a gente retornar ao meu ponto de anteriormente, que o autor é realmente muito bom no desenvolvimento das situações e criação de finais inesperados, mas deixa assim a desejar na introdução dos personagens que não pertencem ao grupo principal, especialmente na escolha do momento em que ele resolve introduzir algum personagem novo. O que não torna o livro ruim, o livro é muito bom. É um dos livros mais legais que eu já li e provavelmente vai continuar sendo, apesar de eu não sentir vontade de ler nenhum outro livro dele, como O Senhor dos Anéis, O Silmarillion ou Contos Inacabados.